Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo na paz aí com você. Espero que esteja aí, né? Tudo na paz de Cristo Jesus aí com todos, né? Que vão ver nesse vídeo aí no canal e em outros meios de comunicação, né? Que o Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor fale aí ao seu coração, né? Fale ao nosso coração e nos ensine, né? E realmente nos oriente, né? Em tudo aquilo que o Senhor quer nos orientar e quer nos ensinar, né? Através da sua palavra, da sua meditação, e que nós venhamos a compartilhar, né? Venhamos a compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, não é? Aquilo que o Senhor nos ensina, o conhecimento, ele só é conhecimento quando ele é compartilhado, né? Então, aquilo que o Senhor vem, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor, que nós vamos, né, aprendendo, né, vamos conhecendo, porque é um caminho, né? É uma caminhada, né, de conhecimento, né? Por isso que o Senhor né, Jesus, ele é o caminho, né? Ele é um caminho para o Pai. Então, ele é esse caminho de conhecimento, né? Esse caminho de que quando nós começamos a trilhar ele, nós vamos realmente conhecendo, né? E prosseguindo em conhecer. Então, é uma caminhada, é um processo, né? Então, é de fé em fé, né? De conhecimento em conhecimento, né? Por isso que não devemos interromper, né, esse processo de conhecimento, né? Porque é somente através do conhecimento que nós vamos conhecer tudo aquilo que o Senhor quer revelar para nós, né? Tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? E tudo aquilo que o Senhor quer nos orientar para que nós venhamos a sermos transformados, né? Transformado a cada dia, né? De fé em fé, de glória em glória, né? Até chegarmos à estatura, né? Varão, a estatura perfeita de varão, que é Cristo, o Senhor, né? Então, o Senhor, ele está a formar uma pessoa em nós, né? Ele está... Tudo que ele fez, né? Toda a obra de Cristo é para que realmente nós venhamos a sermos Cristo, né? Né? Como ele foi, como ele é. Então, o Senhor, ele está a formar essa pessoa em nós, né? Por isso que a igreja é o corpo dele, né? É o corpo de Cristo que está aqui na terra, né? Então, tudo isso é para que a gente, né, venha a seguir esse caminho, né? Que é o Senhor, né? Seguir os seus passos, seguir tudo aquilo que o Senhor veio, que ele fez, foi para o nosso ensino, não é? Para que a gente venha a conhecer, né? Venhamos a meditarmos, venhamos a, a olharmos, né, para tudo aquilo que o Senhor fez e nos inspirar, né, para que tudo isso venha a nos inspirar a sermos igual a Ele, né, porque Ele falou que basta ao seu discípulo, né, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, né, então o Senhor, ele quer que realmente nós venhamos a encarnarmos, né? Encarnarmos a palavra, né? Encarnarmos né? Andarmos nas suas pegadas, né? Da mesma forma que o Senhor veio, que Ele fez, né? Que Ele fez tudo isso daí para que a gente venha o conhecer e o conhecendo nós venhamos realmente a sermos transformados, né, a sua imagem, a sua semelhança e nos libertar, né, e nos libertar da pessoa que gostaríamos de ser, né, porque nós temos muitas expectativas, não é, sobre a pessoa que gostaríamos de ser, que gostaríamos de nos tornar, né, e que, né, temos muitas
expectativas, né? Temos muitas coisas aí que a gente gostaria, que a gente almeja, que a gente imagina que poderíamos ser, né? Poderíamos ser ou ter, ou, né? E aí a gente vai criando muitas expectativas a respeito da pessoa que gostaríamos de ser, e nisso a gente não conhece a pessoa que a gente já é em Cristo, né? Já é desde a eternidade, né? Porque a palavra do Senhor, ela é para realmente nos revelar, né? A obra de Cristo, ela é desde a eternidade, né? Então, o Senhor, ele veio revelar, né? Tudo aquilo que Deus, como Pai, ele já tinha feito, né? Já tinha feito isso daí desde a eternidade. Então, se nós somos filhos de Deus, né? Se partilhamos a mesma essência, né? Se somos nascidos de novo, né? Nascidos do Espírito, da palavra, né? Da própria essência do nosso Pai. Então nós somos eternos, né? Já somos a pessoa que nós somos já é desde a eternidade, né? Então só precisamos conhecer, né, a pessoa que nós já somos, a nossa verdadeira identidade, né? E a nossa verdadeira identidade, nós só vamos realmente conhecermos, né? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Improvisado aqui, né? Celular, mas vamos lá, né? Importante é estarmos aqui, né? Estarmos aqui e permitirmos que o Senhor fale, né, através de nós, né, através deste vídeo, através né, da nossa disposição, né, em realmente sermos, né, instrumentos, né, sermos a boca, né, sermos a boca, sermos a mão, sermos Cristo, né, sermos Cristo para com todos nós, né, para com todos os nossos irmãos. Então, em Lucas, né, capítulo 22, eu não vou ler todo o texto, né, que vai falar da ceia do Senhor, que está a partir do verso 14, mas é um texto bem conhecido, né, bem conhecido aí da maioria, né, creio, né, quem tem aí já né, quem já conhece um pouco aí da Bíblia, da palavra do Senhor, realmente já conhece, né, já conhece aqui o relato, né, da ceia do Senhor, quando o Senhor, né, ele reúne seus 12 discípulos lá, e ele vai lá para reunir, né, reúne ali, monta aquela mesa para celebrar a ceia, né? Para celebrar a ceia do Senhor, que aquilo lá era a época da Páscoa, né? Da festa da Páscoa, tudo, e o Senhor ali, ele está montando, né? Ele monta aquela mesa, reúne os 12 discípulos ali, e ali ele vai realmente instituir, né? Ele vai celebrar ali a ceia, né? Ele vai ali monta aquela mesa ali antes da sua crucificação, antes dele ir para a cruz, né? Então, ali o Senhor, ele monta, né, aquele cenário, né? Um cenário, ele monta ali aquela cena, né? Ele monta a cena e depois ali vai realmente se desenrolando ali, né, aquilo que o Senhor, ele queria realmente, quer, né? Tanto para quem estava ali presente ali, seus 12 discípulos, né? Como nós hoje, né? Como todos nós também, que somos seus discípulos, né? Então, o mesmo Espírito que estava ali, né? Então, hoje, nós não vamos conseguir partilhar o mesmo pedaço de pão ali, né? O mesmo vinho ali, a mesma, né, que o Senhor usou ali para ensinar, né, para
mas nós não conseguimos não conseguimos comer ou não conseguimos, né, beber ali o que, né, literalmente o que os seus discípulos ali eles partilharam com o Senhor naquele momento, naquela mesa, né? Mas nós podemos partilhar hoje o mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito que estava ali, né? O mesmo Espírito que estava ali com seus discípulos, com o Senhor, ele está conosco hoje, né? Então, ele pode realmente nos trazer realmente a revelação, nos trazer o ensino, né? E realmente abrir, né, os nossos olhos e falar conosco e nos ensinar realmente, né, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né, através da ceia, através daquela mesa, né, através da comunhão, né, através da sua palavra, né? Amém? Então, que realmente tenhamos, né, que o Senhor, né, que o Espírito, o mesmo Espírito que estava ali, ele fale conosco, né? Então, gostaria de estar aqui, né, realmente só pensando a respeito da questão, né, do traidor, não é? Do traidor, porque ali o Senhor, ele vai falar, né, no versículo 21, né, Lucas 22, versículo 21, ele fala, né? Então ali ele vai, né? Seus irmãos leem aí um pouco antes, ele está, né, falando a respeito, né, ali ele fala que desejei muito estar com os irmãos ali, ele desejou muito estar ali, entendeu? E ele vai ali partindo, né, o cálice, vai partindo ali o pão. E ali, na sequência, no versículo 21, ele fala, né, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Então ali o Senhor, ele sabia, né, que ele ia ser traído, né? Ele sabia. Nós vemos, né, vários textos, né, da palavra do Senhor que vai falar a respeito disso, né? Que o Senhor, ele sempre conheceu, né, o Judas, né? Sempre conheceu o Judas como pessoa, como, né, seu discípulo. Então o Senhor ali, ele conhecia o coração de cada um ali, né? E ele conhecia o coração do Judas, né? O coração de Judas e ali ele até o final, né? Até o final do seu ministério, porque essa cena aqui, né, que o Senhor montou aqui, ele está chegando aqui, está minutos antes, horas antes realmente ali do Senhor ser preso, né, do Judas, né, ir lá e entregar o Senhor, né, de entregar Jesus e Jesus ser preso e tudo mais, né, para realmente acontecer tudo que a gente já conhece, né, tudo que nós realmente já estamos conhecemos, né? Conhecemos o relato, né? Conhecemos a cena, né? Nós conhecemos as cenas, a cena do que aconteceu ali naquele momento, né? Naquelas horas antes ali realmente da crucificação do Senhor. Mas gostaria de estar aqui pensando, né? Pensando a respeito, né? Porque se a gente parar para pensar, fala assim, né? A gente pode parar para pensar e falar, não, mas será que, né, Deus, ele sabia, né? Jesus, ele conhecia o coração ali, né, de cada um dos seus discípulos, né? De cada um dos que estavam ali com ele e dos que estavam mais próximo dele, né? Como os 12. E ele montou aquela mesa, já conhecendo, né, o coração de Judas, conhecendo tudo que estava lá no coração de cada um deles, né? Porque ali, né, todos ali estavam ali, mas
eles não estavam entendendo muito bem, né? Eles não estavam realmente ali conhecendo, né? Eles estavam ali meio sem entender, né? Estavam ali, às vezes até preso o ritual que era aquela festa, né? Que era a festa da Páscoa, tudo ali. Mas eles ainda não estavam ainda realmente, né? Tendo a plena revelação do significado daquele momento, daquela, né? De tudo aquilo que o Senhor estava ali para que o Senhor estava fazendo, né? Eles só foram realmente ter o conhecimento, só foram realmente a terem a plena, né? O pleno conhecimento, né? E tendo realmente conhecer o significado de tudo aquilo depois, né? Então, nesse sentido, hoje nós somos até privilegiados, né? Porque hoje nós temos o privilégio de ver a cena, né? De quem está de fora, né? De quem está de fora. Agora imagina os discípulos que estavam ali, né? Eles estavam ali, para eles estavam comemorando, seguindo ali uma liturgia, né? Um costume que era da festa ali tudo, né? Mas ali o Senhor ele estava ali através daquela cena, através daquela mesa, o Senhor ele estava trazendo revelação, né? Ele estava trazendo realmente o seu coração, ele estava trazendo, né, o ensinamento, ele estava trazendo, né, o mais realmente, o mais profundo, o mais absoluto ali, né, daquilo, né, que ele veio fazer, da sua missão, né, que ele estava ali momento antes, estava ali realmente, já sabia o que iria acontecer, mas mesmo conhecendo o coração de Judas, sabendo que ele estava realmente, que ele tinha no seu coração, mas o Senhor, ele tratou o Judas, né, como todos os outros discípulos, o Senhor, ele até o último minuto ali, até o último momento, o Senhor ele tratou o Judas, deu a oportunidade para que o Judas realmente viesse a, a abrir o seu coração, né? Abrir o seu coração e a não seguir, né, aquilo que estava no seu coração, que estava predisposto, né, no seu coração. Então, eu gostaria de estar aqui pensando, né? Quer dizer, o Judas, né, como homem, o Judas como o indivíduo ali que estava ali, ele realmente ele seguiu o seu coração, né, que estava no seu coração, talvez por questão de não ter entendido, por outras questões, né, muitos de nós podemos ter várias, né, justificativas ali para justificar o que o Judas, como homem, né, como homem, ele foi ali e fez, né, porque ali tinha vários interesses, né, cada um ali estava defendendo o seu interesse, cada um estava ali defendendo a sua ideologia, ou, não é? Então, mas mesmo assim o Senhor, ele continuou ali a entregar, ele continuou ali a amá-los, a revelar, né? A trazer realmente ali o coração do Senhor. E tratou a todos por igual, né? E ali ele fala, ó, a mão daquele que me traz está comigo na mesa, né? Então, é, hoje, né? Quando que nós realmente estamos a trair, né, Jesus? Quando que hoje nós, né, o Judas, ele foi lá e traiu, né, ali como homem, né, ele seguiu o seu coração, ele não se arrependeu, o Senhor deu todas as oportunidades para que ele realmente, não é, para que ele abrisse seu coração e não seguisse o seu coração, não é? Que não seguisse o seu instinto, seus interesses, não seguisse nada daquilo, mas ele como homem, ele seguiu, né? Seguiu aquilo lá. Então, quando o Senhor fala, né?
quando o Senhor fala, porque depois os discípulos vão lá questionar, o Senhor está falando que vai ter um traidor ali, os seus discípulos eles vão lá e questionam, mas quem será tal, quem será? E o Senhor fala, ó, é aquele que está comigo na mesa, né? Aquele que põe comigo a mão, né? No pão, né? E ali ele foi e deu um bocado de pão ao Judas, e o Judas, naquele momento, ele tinha uma decisão, né? Naquele momento ele tinha uma decisão ali, mas ele optou pela seguir o seu coração e ali realmente, porque ali ele poderia ter parado, né? Quando o Senhor falou para ele, ó, vai lá e faz o que você entendeu. Ele poderia ter parado e falado, peraí, mas o que foi que eu entendi? Não, eu não entendi não, Senhor. Até agora estou sem entender, eu quero conhecer. Então, ali, para ele, como homem, poderia ter feito toda a diferença, não é? Então, Judas não estava predestinado a trair Jesus, não é? Porque ele ia ser preso, né? Ele ia ser preso ali, de qualquer forma, né? Não foi o Judas que entregou, que fez com que Jesus fosse preso, porque ele iria ser preso de qualquer forma, né? Mas ali o Senhor, ele deixou isso aqui, né? Deixou isso aqui revelado para nós, né? Nessa cena, para mostrar que hoje nós também, né? Judas ali, ele foi o traidor como homem, né? Porque ele seguiu seu coração ali, ele não parou para se atentar, né, ali em tudo que o Senhor estava ali a ensinar, né, e ele seguiu seu coração e nós conhecemos realmente o seu fim, não é? E nós conhecemos hoje aquilo que o levou, né, qual foi o seu fim pela sua decisão, né, de seguir o seu coração ali, porque em momento nenhum o Senhor, ele né? Ele deu todas as oportunidades para ele, né? Como homem ali, realmente, como seu discípulo ali, se arrepender, né? E não seguir seu coração. E hoje, irmãos, né? Todos nós aí que já estamos caminhando também com o Senhor, que já conhecemos, né? Que podemos também, né, seguir os mesmos passos de Judas, né? Podemos estar na mesa com o Senhor, né? E nós não pararmos para conhecermos, não é? Não pararmos para conhecer, não pararmos para ouvir, né, a sua orientação, para não seguirmos, não é, a sua orientação, a sua revelação, e muitas vezes nós vamos seguir o nosso coração, né? Vamos seguir aquilo que nós entendemos, porque o Judas entendeu, né? Ele entendeu e concluiu, falou, pronto, é isso, né? O Senhor, né? O Senhor não vai realmente, né, satisfazer aqui as minhas expectativas aqui, que eu almejo, eu espero que o Senhor vai, né, que Jesus vai ser ou vai se tornar, então, né, ele está falando que vai morrer, está falando que vai para a cruz, está falando um monte de coisa aí, e eu vou aqui garantir o meu, né? Então ele foi lá e concluiu, né, pelo que ele tinha entendido, né? E não parou para conhecer, né? Não parou para conhecer. Então os outros, eles ficaram ali, mesmo sem entender, porque eles não estavam entendendo também. Como muitos de nós hoje, né, não estamos entendendo, mas nós, se nós mesmos não estando entendendo, que continuemos na mesa, né, realmente, sentado aqui à mesa do Senhor e realmente permitindo que o Senhor nos ensine, né? E não seguindo o nosso coração, não seguindo aquilo que nós entendemos e concluímos, não seguindo a nossa maldade, o nosso coração, porque nosso coração é enganoso. Como o de Judas foi enganoso, né? Então, tudo isso é para a gente hoje refletir, porque cada um de nós hoje podemos estar traindo Jesus, né? Como que nós podemos estar traindo Jesus? Quando nós seguimos o nosso coração, como Judas seguiu, e não pararmos para ouvirmos, para aprendermos
e para conhecer tudo aquilo que o Senhor, né, fez e estava fazendo naquele momento ali junto com seus discípulos e que nós hoje somos seus discípulos, não é? Então, tudo isso é para que a gente venha a meditar, né? A meditar, porque da mesma forma que Judas, né, ele como homem foi lá e traiu, nós também hoje, né? Se nós não se atentarmos, se não pararmos para ouvir o Senhor, realmente abrir o nosso coração e não seguir o nosso coração, né? Mas pararmos, né? E permitirmos que o Senhor, pelo seu Espírito, fale ao nosso coração e nos ensine, né? Nos conduza, não é? Ao conhecimento, mesmo sem nós entendermos, né? Que não venhamos a concluir como Judas concluiu ali, mas que venhamos a pararmos e conhecermos, não é? Mesmo sem entender, mas venhamos a seguir o exemplo dos outros que ficaram ali, né? Mesmo sem entender, eles continuaram ali e o Senhor realmente ali veio e eles conheceram, né? Conheceram, né? Mesmo que não estavam entendendo naquele momento, mas depois eles continuaram na mesa e eles realmente vieram a conhecer, né? Vieram a realmente serem instrumentos, né? Vieram ser realmente guiados, né? E orientados ali pelo Senhor, né? E vieram a conhecer tudo aquilo que o Senhor queria revelar e ensinar a todos eles, a todos nós hoje. Não é? Amém? Então, ficamos aí com essa meditação aí, né? Que tudo isso é para nós meditarmos, né? A palavra é para nós meditarmos para a vida, né? Para a vida, para as coisas mais simples, né? Do nosso dia a dia, na nossa caminhada aí, não é? De conhecimento, né? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer. Amém? Então, fica na paz aí e que Deus realmente aí fale ao nosso coração, né? E nos revele, né? E nos guie em toda a sua palavra. Amém? Fica na paz.